Eu agradeço ao professor Alberto do Amaral Júnior pelas suas palavras, tanto o seu diagnóstico, sua prognose para um futuro melhor. E com isso, aqui eu tenho assim também o prazer de abrir a palavra para todas e todos, uma rodada, né? Temos visto, nós estouramos o nosso horário, temos também aqui assegurado, né, o direito essencial, indispensável à alimentação, tem um pequeno coffee aqui do lado, uma pequena restauração, para não usar o termo em inglês. E direito humano da alimentação adequada. Exato, especialidade do professor Paulo Vanucchi. E aí, vamos fazer uma rodada, né? E aí, o Paulo, passo a palavra ao Paulo primeiro. Sim, Paulo, né? Paulo, não, olhei, pensei que era outro Paulo, sou eu. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Flávia. É importante, Flávia, ouvir atentamente o que você falou, a Paulo Valor também, e a todos os meus. Né? Eu sou leigo, na verdade, né? Mas eu cada vez mais procurado conhecer sobre esse tema tão importante sobre os direitos. Graças a Raquel Lima, que nos passou o link, os familiares estão visualizando agora esse seminário, né? E primeiro a gente passa para os diretores da associação e que acaba passando para os familiares. Desculpa, eu nem me apresentei, eu sou da Associação das Vítimas. Paulo, conseguiria. Melhor. Oi? Pode se apresentar. Tá, obrigado. Eu sou da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria do Botquiz. Sou um dos pais, né? Aqui está minha esposa, e nós perdemos nosso filho, e ele é de São Paulo, por isso que nós estamos aqui. E os familiares, quando souberam desse evento que o André organizou, e nós já nos conhecemos lá na PGR, de outras vezes que nós já fomos lá, e esses familiares, todos eles, incentivaram a que viesse e ouvir e também a colocar algumas questões. E quando eu ouvi a fala da Flávia, eu acho muito interessante, Flávia, sobre essa questão do otimismo ou dos avanços. Mas há uma desesperança nos familiares muito grande com relação à nossa petição que nós colocamos em 3 de fevereiro de 2017, na comissão da Corte Interamericana. Nós já fomos na Argentina, falamos na época com o presidente, o comissionário, e o Paulo Abrão também, que estava ali. Depois eles vieram aqui em São Paulo no ano passado, em 10 de novembro nós estivemos aqui, e nós fomos colocados no primeiro documento preliminar para que o Estado responda sobre essas questões. Nós temos lutado muito com relação a isso. E para que todos entendam o que eu estou querendo dizer, nós fomos... O tema da violação, ele é muito... nós somos as vítimas da segunda tragédia da Botquiz, que é a falta de justiça, a lentidão e tudo que nós estamos nesse tempo todo procurando simplesmente ter um retorno do que aconteceu. Nesse tempo nós conhecemos muitas pessoas, juristas, nós conhecemos pessoas importantes no sentido do conhecimento dos direitos humanos, das leis, das normas. Eu quero até registrar que a Raquel Lima esteve lá,
E nós lemos o livro que ela escreveu, que foi a tese de mestrado, importantíssimo. E ela esteve na boate, que eu fiz questão que ela entrasse pessoalmente lá. A boate tinha mais de 1.400 pessoas. Não é maior do que esse salão aqui. Se a gente contar tudo o que aconteceu, com as barreiras e tal, ele não é muito maior do que esse salão. Então, qual que é a nossa grande reclamação, Flávio? É a reclamação da nossa insistência. Ali, para quem conheceu e viu aquelas barras, viu aqueles caminhos tortos, viu aquela saída, única saída, estreita, e que não conseguiria ter acesso. E, fundamental, tudo isso foi registrado em 2009, 3 anos e meio antes da tragédia, pelo arquiteto Rafael Escobar, que condenou a falta de acessibilidade. Tudo que estava ali, ele fez um relato muito grande, extenso, das NBR 947, que eu estudei, eu quase que estou virando um especialista em prevenção. E está muito claro ali. E para quem ele enviou esse documento? Esse ofício? Para o prefeito e para o comandante do Corpo de Bombeiros. Quem tinha conhecimento de todas essas irregularidades e de outras denúncias que ocorreram nesse tempo? O prefeito deveria ter conhecimento. Secretários com certeza tinham conhecimento. Fiscais tinham conhecimento. O promotor responsável à época tinha conhecimento, porque o ofício foi encaminhado. Ele tinha esse conhecimento. Os bombeiros vistoriantes e o comandante do Corpo de Bombeiros tinham esse conhecimento. Então, e não só esse tinha conhecimento, porque nós lemos, eu acho que eu li quase tudo ali. Nós temos os documentos, os ofícios, trocados entre ambos. Entre a Prefeitura, entre o Ministério Público e do Corpo de Bombeiros. E num deles, o promotor pergunta se a boate estava regular. E o prefeito responde que não estava regular. Faltavam alvarás. Isso, parece que assim, o alvará é uma coisa burocrática. O alvará não é burocrático. O alvará quer dizer o seguinte: tem condição de funcionar? Tem. Então pode abrir. Não tem condição? Não tem. Então, tudo isso está registrado, foi colocado. Só que os promotores responsáveis pelo caso arquivaram os processos de todos, vou repetir, todos os responsáveis, todos os servidores públicos da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, todos. E quando nós reclamamos sobre isso, porque lemos o documento, levamos mais de 1 ano, quase 2 anos para ler tudo o que aconteceu, para que a gente se inteirasse, para falar com advogados, com pessoas responsáveis. Desculpe só me alongar um pouquinho, mas acho que é importante colocar essa questão. Eu já vou terminar. Quando nós reclamamos e escrevemos sobre isso, mostramos documentos, aí tem a segunda tragédia da Botkiss. Os promotores processaram os pais. Esse ar de espanto, quando vejo, as pessoas não acreditam. Eu escrevi 2 artigos no jornal. Não tem uma palavra de baixo calão. Não tem uma palavra que fale assim, você é corrupto, nada disso. Eu estou cobrando a situação do que aconteceu. Eu falo do corporativismo, que não só fui eu que falei, foram desembargadores, foram juízes, foram procuradores, que eu estive em Brasília, procurador falando para mim do absurdo, não vou citar o nome agora, mas, assim, claramente sobre o que aconteceu. E, quando nós falamos isso, os promotores, para tentar calar a boca dos demais pais, processaram por calúnia de difamação. Logo, bom, não há dúvida que isso foi um tiro na culatra, perderam toda a credibilidade, foi afastado agora recentemente do processo, o promotor que fez isso, porque nós não aceitamos que ele continue o processo. Enfim, essa é a segunda causa maior. Então, morreram já pais,
pais estão debilitados. Nós fizemos um trabalho com a Folha de São Paulo de investigação desse processo dos familiares. A jornalista fez um trabalho muito forte, mostrou lá os pais que é um suicídio inconsciente, eu não sei como é o termo, a forma a pessoa deixa de querer viver, perde vontade. O caso da mãe que perdeu 2 filhos, os 2 únicos filhos, e ela pegou uma gripe e pela baixa imunidade ela morreu. E todos os pais acabam ficando muito debilitados nisso. Então, eu quis fazer primeiro essa introdução para dar um entendimento. E a pergunta é, há uma desesperança muito grande. Sabe quantos familiares diretos tem, Flávio? Eu sou matemático. Eu procuro sempre olhar os dados. Nós temos na associação 625 membros. Um pai de uma família, ou uma mãe, um irmão, um avô, um filho, enfim. Esse total dá em torno de 3.000 pessoas diretas. Pais, mães, avós, filhos. E algum agregado que mora junto, que é um primo, enfim. Um núcleo familiar direto. Mas atinge mais de 10.000 nos núcleos de tios, enfim. Esses 3.000, né? Estou falando dos que perderam a vida. Fora os sobreviventes, que são 636. Eles estão cada vez, estatisticamente, nós estamos vendo, prematuramente estão morrendo ou estão deixando de viver. Então, essa desesperança de tantos milhares de familiares, nós gostaríamos de ter algum caminho que a gente depois nós vamos até conversar, que seja pelo menos uma resposta melhor a essas famílias, a que nós possamos ter um pouco mais de... nós não queremos, olha, nós não temos nenhum sentimento de vingança. Eu só vou finalizar da seguinte forma: nós não queríamos, aliás, não queríamos e agora não queremos vingança, nada disso. Nós só queremos que aqueles que forem iniciados com alguma possibilidade de erro, ou por omissão, ou seja o que for. Puxa vida, nós sabemos, está escrito lá no processo, inclusive, deixou de fazer, e o secretário fala assim, eu não sabia que eu tinha essa função. Ele fala isso, está escrito lá. Né? Então, essa pessoa não pode continuar num cargo, essa pessoa não pode estar ali. Ela tem que ter um processo de improbidade administrativa, claro, mas são vários. E o que foi feito nisso? Nada. Não há uma sindicância interna na prefeitura para apurar a responsabilidade. No Ministério Público, do promotor responsável à época, não há nada. E eu falo que foi um corporativismo existente lá, e eu fui processado por isso. O que o deputado, o Onyx, bom, eu não vou citar o nome de todos, mas eles foram claros, eles são gaúchos e falaram, há um corporativismo evidente. O desembargador Arno Verla, que era para julgar o promotor responsável à época, foi categórico. O procurador-geral, Eduardo Veiga, impediu que nós julgássemos. Não estamos dizendo que ele é culpado, mas ele não deixou que julgasse. E nesse meio, que foi em 2015, eles conseguiram que esse volume estava tão forte, e quando nós começamos a protestar, eles começaram a processar os países. E foram processos seguidos. Foi primeiro o Flávio, depois foi o Sérgio, depois fui eu, depois foi a Marta Belri. Os 4 pais. Essa Marta Belri, por pouco não se matou. E esse promotor que tentou, os pais que estavam ali perto falaram, ele não vai viver se ela morrer. Então, mas isso é um sentimento forte. Mas ninguém queria isso. E a Marta já absolveu. Não, uma mãe. Ela tinha o direito até de falar o que ela quisesse. E apontar o dedo. E ela nem isso ela fez, ela questionou. Bom, desculpe falar, mas a minha pergunta, então, singela,
é muito simples. O que nós podemos ter para que a justiça no Brasil, a injustiça no Brasil está vindo pelo próprio poder público. Não estou dizendo das instituições. Nós sabemos o apreço que nós temos por pessoas que nos deram tantos apoios. Mas tem o joio nessa história. E esse joio, quando eu ouvi, eu ouvi do Procurador-Geral da República. Nós não podemos fazer nada. Os Ministérios Públicos Estaduais têm autonomia. Mas essa autonomia, para essa história, para essa situação, onde 242 jovens, e desses jovens que não tiveram nenhum receio, voltaram para salvar outros e morreram, como meu filho. Não pode. Essa injustiça não pode acontecer. Então, eu acabei fazendo a pergunta, esticando um pouquinho mais, mas é um pouco de esperança. Ou o que podemos ter disso aí? Obrigado, desculpe pelo... Faculta a palavra para fazer uma rodada de perguntas. Não? Obrigado, Paulo. Obrigado. Não? Tá bom. Então vou deixar então à vontade, começando aí pela Ivana. Podemos começar assim? Então fazer um pouquinho, só a ordem aqui, né, topográfica aqui da mesa, para as suas considerações finais. E depois eu convido a todas e todos para um pequeno, pequena restauração aqui do lado, um café e uns bolinhos. Tá? Vou passar aqui para a Ivana. Não sei nem o que falar do Paulo, né? Assim, mas isso é a realidade da gente na defensoria, né? Eu chego a me emociono também. Eu estava falando com os defensores do Rio Grande do Sul para poder eles me narrarem como é que estava a situação lá, para ver se tinha alguma coisa diferente que eu dissesse aqui. Me estava conversando com o professor Alberto aqui também, quando o senhor estava narrando, eu só pensava em incidente de deslocamento de competência urgente, né? Para tentar tirar isso do Estado, porque do jeito que está... Já teve. O processo está... Não, enfim, aí seria mais longo, eu não participo. Sim. Pode falar assim. Mas enfim, eu acho que depois de uma fala dessa, eu acho que é só, enfim, agradecer por estar aqui hoje, mas principalmente por escutar isso. Os direitos humanos vivos, né? É isso, eu não consigo não me emocionar. Deputado Paulo, eu fiquei profundamente emocionado com o seu depoimento. E o seu depoimento é um retrato fiel de um país no qual direitos humanos são desrespeitados pelas próprias instituições. Isso não é consolo, ao contrário. Isso é um repto que nos é lançado a todos, para que em todas as instâncias, em todos os lugares, em todos os níveis de poder nos quais os direitos humanos são violados, nós devemos reagir. Infelizmente, nós vivemos num país no qual as pessoas se acostumaram a acomodar-se diante da violação dos direitos humanos. As pessoas se comovem, mas as comoções são passageiras e depois não tomam medidas concretas para a mudança de um estado de coisas. E as pessoas estão mais interessadas em resolver os seus problemas imediatos do que olhar para a realidade do outro, como a sua realidade, Paulo, e buscar uma mudança do estado de coisas. Eu não conheço as peculiaridades todas que você narrou. Muitas delas me surpreenderam profundamente. Mas eu só diria, de maneira geral, que é regra básica de todo o sistema internacional dos direitos humanos, a ideia de subsidiariedade. E a ideia de subsidiariedade significa que os direitos humanos devem ser realizados primordialmente no âmbito dos Estados nacionais, pelo aparato administrativo, judiciário e legislativo.
Entretanto, esgotados os recursos no âmbito dos Estados nacionais, é possível acionar os mecanismos internacionais, sejam eles jurisdicionais ou não jurisdicionais. Por exemplo, mecanismos relacionados ao protocolo dos direitos civis e políticos, que tem âmbito universal, relacionados no plano americano à Convenção sobre a Proteção dos Direitos Humanos. Então, esta é sempre uma possibilidade que se abre. Mas é claro que, diante do desconhecimento da situação concreta, das peculiaridades, do trâmite do caso, eu não me aventuraria a recomendar uma solução específica. Eu apenas diria a você, primeiro, que não perca as esperanças. Segundo, que tente todas as vias jurisdicionais, inclusive o Conselho do Ministério Público, para que medidas sejam tomadas com vistas a reparar uma situação de tão grave violação dos direitos humanos, uma situação tão escandalosa que envergonha uma instituição como o Ministério Público do seu Estado. Paulo também. Aqui me soma ao reconhecimento emocionado, aqui pela sua bravura, pela sua valentia, pela sua resiliência, pela sua entrega, luta, por expor a sua dor, mas também, né, ainda com frustração, mas com esperança, porque a esperança, né, o faz estar aqui também com outros familiares. Da mesma maneira que meus colegas, eu entendo que, quer dizer, não tenho os elementos específicos do caso, desconheço todos os elementos, mas no âmbito doméstico, medidas podem ainda ser impulsionadas, isso não obsta que seja impulsionado o caso no âmbito da comissão, mas seja pela via, não é, do incidente de deslocamento de competência, um IDC, já que as instituições locais estão absolutamente omissas, estão se mostrando incapazes de reagir, seja, como lembrava o querido professor Alberto, pela via do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, no âmbito da comissão, o Paulo também sabe, nós como brasileiros não podemos atuar diretamente em casos envolvendo o Brasil. Nós não podemos tampouco nos pronunciar a respeito. Quando estamos no pleno e chega Brasil, nós temos que nos retirar da sala. Mas o que eu posso, e me disponho, me comprometo a fazer, é expressar a necessidade de priorizar o seu caso de maneira absoluta. O caso de todas essas vítimas, eu não sei em que etapa processual está o nome da admissibilidade, se já houve informe de admissibilidade, mas é justamente conferir total prioridade, tendo em vista as 242 vítimas, tendo em vista a impunidade que resta, tendo em vista a dor da injustiça que move o sistema interamericano e a necessidade de que ele responda. Então, me alio a vocês com esta possibilidade de incidência, que é a priorização, sem poder diretamente atuar no caso. Muito obrigada. Nessa mesma linha, eu saio daqui hoje mais agradecido do que cheguei, porque aprendi muito, as exposições que eu ouvi que foram fortíssimas, e a sua, meu xará, ela é muito forte e me convida também a algumas reflexões. Primeiro, nós comentávamos antes, primeiro nos conhecemos pessoalmente na Marcha do Silêncio, que foi promovida pela procuradora Eugênia Gonzaga, o que também é um bom pretexto para a gente separar joio e trigo, que há Ministério Público e Ministério Público, né? Quer dizer, e a criação constitucional é muito importante. Agora, há também a necessidade de discutir no Brasil o abuso de autoridade, né? Isso está sendo discutido, não venham com argumento, porque o tema é bobiano, de quem controla os controladores, né? Quer dizer, não pode haver esse negócio de isso vai tirar a nossa absoluta competência. Não, você vai achar uma competência sem extrapolar a lei,
Ninguém pode se colocar assim. Eu quero homenagear também, porque é uma história que eu conheço muito parecida pela saga de pais e mães que 40, 50 anos se mantêm unidos, entre eles uma tia minha, Egli, Maria Vanucci Leme, tio Zé, pai de Alexandre Vanucci Leme, nome do DCE da USP. São 400 que dedicaram as últimas décadas a tentar essa justiça, e uma justiça que ela, se a gente olhar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, 18, 19, não lembro quantos são, ela tem uma que envolve alguma ideia de averiguação, sanção, punição. A outra todas as demais, elas são a justiça reparativa. Nunca mais acontecer. Então a beleza de ver um caso como esse casal, que não se deixa levar pela inação, como muitos dos familiares acabaram terminando. Mas essa maneira de enfrentar a perda, que para mim sempre foi a perda mais impensável, a morte de filho, e nessas condições trágicas, não é uma atitude de amor, né? É de amor, o amor que trouxe vocês aqui. O filho não virá, mas vocês estão se dedicando a que não aconteça mais, e para que não aconteça mais, tudo a ver com a mãe de todas as impunidades, porque na hora que nós quisemos abrir no Brasil, e agora eu tenho um depoimento para fazer aqui no calor do golpe na Bolívia, que é a minha relação até pessoal e direta com o Evo Morales, com Garcia Lineira, com o Diego Pari, o seu chanceler, com Héctor Arce, que é o seu ministro da Justiça, todos depostos. Eu pedi a Comissão da Verdade na Bolívia, porque era a maior dívida de todas, porque é o lugar da morte do Che. Tem 50 livros falando da morte do Che e não tem a palavra do Estado boliviano. E Evo me dizia, mas nós não queremos criar problema com os militares, porque nós já temos tantos problemas aqui, por que criar mais um? Porque a Alemanha só se reergueu porque ela ensina o nazismo no banco escolar e as crianças visitam um campo de extermínio durante o processo. E aí você pode amar a Alemanha, lutar por ela, mas sabendo o que aconteceu, investigando e, sobretudo, criando políticas de não repetição. Então, nesse sentido, é evidente que a Comissão Interamericana, o sistema, o impedimento rigoroso que a Flávia tem, e eu sou testemunha disso, porque na hora que a gente recebe uma pasta em cada sessão, numerada de 1 a 30, e tem lá o número 8 que não tem nada. Então a gente já sabe que é Brasil. Quando chega na discussão do 8, a gente se retira da sala. Mas ela terá formas de sensibilizar, sobretudo a Antônia Urrejola, que é a relatora para o Brasil, e é também uma pessoa que conhece o tema, conhece a repressão também, né? Hã? Esteve aqui, né? Então, assim, nesse sentido, a subsidiariedade está dada. A luta primeira é essa que eu falo, né? Quer dizer, nós já temos boas decisões da Corte da Costa Rica, que falta agora o Supremo Tribunal do Brasil decidir se rompe ou se acata. O nosso colega hoje de manhã, que eu reputo grande ministro Lewandowski, quando o presidente do Supremo visitou a Comissão Interamericana, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele no corredor sobre esse tema, porque eu já dei uma aula magna num congresso da OAB do Pará com 4.000 participantes, estudantes, tudo isso, sobre o voto do ministro Lewandowski na ação que julgou a questão da anistia. É um voto lapidar. A tortura, ela não é crime político e demonstra cabalmente por que não pode ser tida como crime político.
não é crime conexo. E terceiro e último, os tratados internacionais obrigam o Brasil a proceder. E nos tratados internacionais, essa impunidade de Santa Maria não pode permanecer. Chegará o dia e vai depender do empenho de vocês e, sobretudo, de todo mundo que está aqui nessa sala. O compromisso que a gente assume aqui para redobrar a nossa luta, a nossa insistência. Obrigado. Seu Paulo, Dona Fátima, eu estendo a vocês a minha mais profunda solidariedade pelo acontecido, meus pêsames, de verdade. Esse caso já ultrapassou em muito o prazo razoável do sistema interamericano para que um processo tenha justiça. Então, ao mesmo tempo que o Direito Internacional dos Direitos Humanos ele dá a última esperança, as pessoas que se apegam a essa última esperança sofrem com a falta de uma resposta, e cabe ao sistema proporcionar essas respostas com a diligência e tendo plena noção do sofrimento que isso causa, como a comissionada já sabe. A comissão tem um programa especial para lidar com o atraso processual. Eu imagino que o seu filho não deveria ser muito mais jovem do que eu e do que muitas pessoas que estão aqui hoje. Então, eu vou... você já me disse, os senhores já me disseram que o caso ainda não tem admissibilidade, mas, na medida do possível, eu acho que vamos ter que fazer algum tipo de articulação para ver minimamente em que estado processual o caso está. E respeitar o sentimento de vocês, porque eu imagino que ser forte e lutar, vivendo o luto, não deve ser uma coisa fácil. Então, meus pêsames e estendo minha solidariedade para vocês. Com essas palavras da Thaís, eu encerro aqui a nossa mesa, cumprimento aqui a todas e todos e convido então para uma pequena pausa, para depois retomarmos mais uma mesa. Obrigado, gente.